Bem-vindos ao nosso canal. É com grande alegria que lançamos este espaço dedicado à história e ao legado de um dos discípulos mais marcantes de Jesus Cristo, Pedro, o pescador transformado em apóstolo. Ao longo dos séculos, a vida e os ensinamentos de Pedro têm inspirado milhões de pessoas ao redor do mundo. Aqui, vamos explorar sua jornada de fé, coragem e transformação, desde os dias humildes à beira do Mar da Galileia até o martírio em Roma. Queremos convidá-los a embarcar conosco nessa jornada de descobertas e reflexões. Sejam bem-vindos a mergulhar na riqueza dessa história extraordinária. Para continuarmos compartilhando essas histórias inspiradoras e ajudar nosso canal a crescer, contamos com o seu apoio. Por favor, deixem seus likes, comentários e sugestões. Não se esqueçam de se inscrever no canal para não perder nenhum conteúdo novo. Juntos, vamos expandir essa comunidade de aprendizado e inspiração em torno da figura marcante de Pedro. Obrigado por se juntar a nós. Dentro do contexto da história cristã, é geralmente reconhecido que Pedro foi o discípulo mais proeminente e influente entre os 12. Ele é frequentemente referido como líder ou porta-voz dos discípulos nos evangelhos e em outros escritos do Novo Testamento. Pedro foi o primeiro dos discípulos a reconhecer Jesus como Cristo, o Filho do Deus vivo, conforme registrado nos evangelhos. Ele também testemunhou muitos dos milagres e ensinamentos de Jesus e desempenhou um papel central na fundação da igreja cristã primitiva. Além disso, Pedro é lembrado por sua liderança após a ascensão de Jesus. Ele desempenhou um papel fundamental no dia de Pentecostes, quando pregou um poderoso sermão que resultou na conversão de milhares de pessoas. Pedro também foi central na decisão do Concílio de Jerusalém sobre a questão da circuncisão dos gentios convertidos ao cristianismo. No entanto, é importante notar que cada um dos 12 discípulos desempenhou um papel único e significativo na propagação do cristianismo primitivo. Cada um contribuiu de maneira única para a história da igreja e para a disseminação do evangelho, e suas contribuições são valorizadas dentro da tradição cristã. Uma das histórias mais conhecidas envolvendo Pedro é o episódio em que ele caminha sobre as águas para encontrar Jesus, registrado no Evangelho de Mateus, capítulo 14, versículos 22 e 33. Após Jesus alimentar uma multidão com 5 pães e 2 peixes, ele instrui seus discípulos a entrarem em um barco e atravessarem o Mar da Galileia, enquanto ele mesmo sobe a um monte para orar. Durante a noite, o barco dos discípulos é atingido por uma tempestade. Por volta da 4ª vigília da noite, Jesus vai até o barco, caminhando sobre as águas. Quando os discípulos o veem, ficam aterrorizados, pensando que é um fantasma. Mas Jesus diz a eles para não terem medo e se acalmarem. Pedro, então, responde: Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Jesus diz: Vem. Então Pedro sai do barco e começa a caminhar sobre as águas em direção a Jesus. No entanto, quando Pedro percebe o vento forte, fica com medo e começa a afundar. Ele clama: Senhor, salva-me. Imediatamente, Jesus estende a mão e segura Pedro, dizendo-lhe: Homem de pequena fé, por que duvidaste? Então eles sobem para o barco, e a tempestade cessa. Os discípulos reconhecem que Jesus é verdadeiramente o Filho de Deus. Essa história é frequentemente interpretada como um exemplo de fé e confiança em Jesus, mas também como um alerta contra a falta de fé e a dúvida. Mostra a humanidade de Pedro, que, embora tenha tido um momento de dúvida, ainda teve a coragem de dar o primeiro passo para seguir Jesus, mesmo em circunstâncias impossíveis. O final da vida de Pedro é frequentemente associado com sua morte, que é tradicionalmente considerada ter sido por crucificação. Segundo a tradição cristã, Pedro foi martirizado em Roma durante o reinado do imperador Nero, por volta do ano 64 d.C. De acordo com a tradição, Pedro foi crucificado de cabeça para baixo, alegando que não era digno de morrer da mesma maneira que seu Senhor, Jesus Cristo. Esta tradição sobre a morte de Pedro é amplamente aceita dentro da igreja cristã e é relatada por vários escritos antigos, incluindo textos cristãos primitivos escritos de historiadores como Eusébio de Cesareia.
No entanto, é importante notar que a história de Pedro é baseada em tradições orais e escritos posteriores, e alguns detalhes específicos podem ser objeto de debate entre os estudiosos. A morte de Pedro é vista como um testemunho final de sua fidelidade a Jesus Cristo e sua disposição em sofrer por sua fé. Ele é considerado um mártir pela tradição cristã, e sua vida e ensinamentos continuam a ser uma fonte de inspiração para os cristãos em todo o mundo. O legado de Pedro, o apóstolo, transcende os séculos como um marco central na história e na tradição cristã. Sua influência perdura através dos tempos, deixando um impacto profundo e duradouro na fé e na prática dos seguidores de Jesus Cristo. Como um dos 12 discípulos escolhidos pessoalmente por Jesus, Pedro desempenhou um papel fundamental na fundação da Igreja Cristã primitiva. Sua liderança e testemunho foram fundamentais na propagação do Evangelho, desde a primeira comunidade em Jerusalém até as regiões mais distantes do mundo antigo. A disposição de Pedro em testemunhar sua fé, mesmo enfrentando perseguição e martírio, inspirou gerações de cristãos. Seu sacrifício final em Roma, onde foi crucificado de cabeça para baixo por se considerar indigno de morrer da mesma maneira que seu Senhor Jesus, é um exemplo supremo de fidelidade e coragem. Além disso, as tradições e devoções em torno de Pedro se desenvolveram ao longo dos séculos, reconhecendo-o como o primeiro Papa pela Igreja Católica e como uma figura venerada em outras denominações cristãs. Seus ensinamentos, preservados nos Evangelhos e nos Atos dos Apóstolos, continuam a guiar e inspirar os cristãos em todo o mundo. Embora Pedro possa ter partido deste mundo há muito tempo, seu legado permanece vivo e vibrante. Sua vida e seu exemplo continuam a ecoar através das gerações, servindo como um farol de fé, coragem e devoção para todos aqueles que buscam seguir os passos de Jesus Cristo. Obrigado por nos acompanhar nesta jornada. Chegamos ao fim deste vídeo explorando o inspirador legado de Pedro, o apóstolo de Jesus Cristo. Esperamos que você tenha sido enriquecido e inspirado por estas reflexões sobre sua vida, sua fé e seu impacto duradouro na história cristã. Antes de nos despedirmos, queremos agradecer imensamente por todo o seu apoio. Se você gostou deste conteúdo e deseja ver mais vídeos sobre temas inspiradores como este, não se esqueça de deixar seu like e compartilhar com seus amigos e familiares. E para não perder nenhum vídeo novo, inscreva-se agora no nosso canal e ative as notificações. Assim, você estará sempre atualizado com o nosso conteúdo e fará parte desta comunidade de aprendizado e inspiração. Mais uma vez, obrigado por estar conosco. Que o legado de Pedro continue a nos guiar em nossa jornada de fé e crescimento espiritual. Até o próximo vídeo.